Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. Pode confiar. Pode acontecer, eu sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar. Não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou lutar daqui. Vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só. Nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Um novo Sentindo que você... Bom dia, o coronavírus está começando. Vamos lá, as preferências do coronavírus. Como se surge ou como se pega. O coronavírus tem em sua volta uma espécie de coroa, cheia do que parecem ser espinhos. São eles que grudam em alguns receptores, que são como portas de entrada para as nossas células e que ficam nas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. É assim que o vírus entra no corpo. Passando por essa barreira de mucosas, o vírus entra na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo, infectando bilhões de células. Ele penetra em algumas dessas células e, através do DNA, começa a se replicar em bilhões de cópias. Essas cópias vão atingindo outras células que têm receptores compatíveis. A preferência do coronavírus são as células da garganta, das vias respiratórias, incluindo o pulmão e também o intestino. Nos lugares onde os vírus se instalam, acontece uma inflamação e aí começam a aparecer os sintomas. Vamos lá, onde tem aglomeração de 15 de janeiro, lá do estado. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. A gente tem 2 casos confirmados no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, outro no Caju, região portuária aqui da cidade. E o próprio ministro da Saúde falou já na semana passada a importância das unidades de atenção primária para combater o coronavírus nas favelas. Por isso, a gente vai conversar com o médico de família e comunidade, o Rafael Cangemi, que também é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom dia. Eu começo perguntando como é que o senhor avalia o avanço do coronavírus nas comunidades, nas favelas. Bom dia, Larissa, bom dia a todos. Então, o avanço do coronavírus nas comunidades tem sido preocupante, né? A gente está muito atento a isso, conversando com a comunidade, porque a gente sabe das situações de moradia, de proximidade, de saneamento. Então, isso é um grande risco, né? E a nossa orientação é que as pessoas continuem, né, isoladas nos seus domicílios, que diminuam locomoções, que diminui a procura, né, as unidades básicas de saúde para coisas que não são necessárias e podem ser resolvidas depois, né? Em caso de algum sintoma, qualquer coisa que possa aparecer em relação a sintomas gripais ou necessidades que são agudas de saúde, né? Como outros sintomas, outras doenças que estão circulando, né? Que vai ter a gripe, vai ter tuberculose, tem as doenças sexualmente transmissíveis, então que procure as unidades para esses casos mais agudos. Como é que vocês se organizaram na sua comunidade? Primeiramente, vocês convocaram a população, passaram informações e como é que se estruturaram na própria unidade de saúde? Sim, então antevendo já um pouco esse processo, na semana passada a gente se reuniu com a Associação de Moradores das 3 comunidades que a gente atende ali no bairro do Catumbi, aqui no centro do Rio, e conversamos com a Associação de Moradores, com as pessoas ali responsáveis, com os informantes chaves, e aí a gente conseguiu, junto com essa população, que os baile funks, campeonatos de futebol, tudo isso fosse adiado para um momento posterior, né, porque foi entendido que há um risco grave de adoecimento da população e se isso acontecer vai gerar grandes problemas ali. E o pessoal tem respeitado essa orientação? Sim, o pessoal tem respeitado, divulgaram comunicados para as comunidades, para a pessoa da população, e isso tem sido bastante respeitado. E dentro da clínica da família, o que você tem observado com relação a casos, suspeitos, sintomas e como é que vocês estão se organizando? Dentro da clínica a gente organizou um sistema e é uma orientação, né, da Secretaria Municipal, do Ministério da Saúde, em separar os atendimentos. Então, a gente tem uma equipe de triagem para síndromes gripais e uma equipe para outros casos. E esses casos são atendidos, né, em separado, sem misturar essas pessoas, porque a doença tem um grande risco de contato, né? A transmissão
não por contato, além de gotículas. Então a gente está priorizando esses atendimentos dessa maneira. Vocês conseguem manter as pessoas com sintomas distantes uma da outra? E qual é a importância dessa distância? Sim, a gente está mantendo o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro das pessoas no atendimento. Os profissionais que estão realizando atendimento estão usando, né, os EPIs, né, necessários para esse atendimento e orientando as pessoas para não ficar expostas ali o tempo todo. Tá ok. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Voltamos ao estúdio, Márcio. Muito obrigado, Larissa. Agora eu vou me ver na gravidez. Beatriz, bom dia para a senhora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Começando com a pergunta bem simples, doutora Beatriz. Grávida, se por acaso for infectada pelo novo coronavírus, esse vírus pode passar para o feto? Tá. Oi, Márcio, bom dia a todos. Então, diferente das últimas infecções respiratórias, das últimas epidemias que a gente teve, a grávida não parece ser um grupo de risco para sintomas respiratórios graves, né? Então, no caso da H1N1, a gente via muitas grávidas com insuficiência respiratória, internando em UTI, necessitando de respirador. No caso da infecção pelo coronavírus, a gente não observa esses sintomas respiratórios graves. Mas não é porque não há sintomas respiratórios graves que essa doença seja isenta. Por exemplo, já existem estudos que relacionam a infecção pelo coronavírus, principalmente aí no final da gravidez, com, por exemplo, o parto prematuro, que é quando o bebê nasce antes do tempo, e o parto prematuro teria algumas repercussões, né, para o feto, como necessidade de suporte respiratório para o bebê e hemorragias. Atualmente não existe nenhum relato de transmissão vertical, né, que é a transmissão da mãe para o bebê, nem através da placenta, nem através do sangue no parto, nem através da amamentação. Então não há relato de transmissão vertical ainda. Mas é verdade que os dados são muito iniciais. É uma doença muito nova que está se alastrando agora. Então tem muitas coisas que a gente ainda não sabe. A gente tem que trabalhar com as informações que a gente tem. Mas existem algumas coisas que a gente ainda realmente não sabe. Em cima disso que a senhora falou do parto prematuro, da possibilidade de ter um parto prematuro, para as suas pacientes, desculpe perguntar, a senhora recomenda que essas mulheres fiquem em casa no período final da gravidez, evitem ir para a rua, se isolem? Claro. Isso, claro. Não é porque não há repercussões respiratórias graves que as grávidas devem contrair o coronavírus. O ideal é que nenhuma mulher contraia nenhum tipo de doença infecciosa durante a gravidez. E assim como o Sérgio e o Daniel falaram, ninguém quer pegar essa doença. O risco de mortalidade é baixo em pacientes jovens, como são as grávidas, mas existe um pequeno percentual que pode evoluir para casos graves. Então, as grávidas devem manter exatamente todos os cuidados da população geral. Higiene exaustiva das mãos, com água e sabão. Quando não for possível a água e sabão, usar o álcool gel. Evitar aglomerações e, de preferência, manter o isolamento social. Evitar levar a mão nos olhos, né, nariz e boca, que são mucosas, que podem também receber o vírus. Devem manter todas as precauções. Em relação à amamentação, a indicação atualmente é que as grávidas mantenham a amamentação, porque a amamentação traz muito benefício, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas se as grávidas estiverem sintomáticas, então se elas estiverem apresentando sintomas respiratórios, tem que ter alguns cuidados especiais na amamentação. E esses cuidados são parecidos, né, com os cuidados gerais. Então, é higiene exaustiva das mãos antes de pegar no bebê, de pegar em, por exemplo, bomba extratora de leite ou qualquer outra coisa que vá de encontro ao bebê. Sempre que for amamentar a grávida que tiver com sintomas, o ideal é que ela use uma máscara para cobrir o nariz e a boca, mas pode ser uma máscara cirúrgica comum, mas que deve ser trocada a cada mamada. A higiene de todos os produtos do bebê, das bombas extratoras ou eventualmente de mamadeiras, deve ser feita com muito cuidado, seguindo todas as orientações rigorosas. E no caso de amamentação em mães que estão com sintomas e que não estão se sentindo bem, essas também podem fazer a extração do leite e pedir para uma pessoa saudável oferecer esse leite para o bebê. Doutora Beatriz, que informações importantes. Muito obrigado. Eu me despeço relembrando aqui as datas do período de vacinação da gripe para as mulheres grávidas e também para as que acabaram de ter bebê. Vamos ver o risco do coronavírus em São Paulo. Vamos lá em março, confira. Vamos estar lá em março. Contando com as 3 mortes, subiu para 48. 29 pessoas estão em isolamento domiciliar. 10 estão internados no hospital, sendo 7 pessoas na UTI.
6 pessoas se recuperaram da doença. Os casos continuam distribuídos em 6 municípios: Recife, capital, Olinda, Jabotão dos Guararapes, Belo Jardim, Caruaru e Petrolina, no sertão do estado. Obrigado, Márcia. Jogo de futebol. Bom dia, até amanhã. TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar.